que compartilhar, vou ter que compartilhar agora toda a minha tela, então vai dar sempre tela infinito aí quando eu estiver olhando pro Meeting. Então, minha tendência agora é ficar só nas outras janelas, então eu não vou ver vocês, tá? Eu não vou ver perguntas de vocês, nem comentário de vocês. Então, se alguém tiver alguma coisa importante para perguntar, aí eu peço que fale pelo áudio, tá? Para que eu preciso passar para as outras telas para que vocês possam ver, senão vocês vão ficar com essa tela infinita aí. Então, como é que vai ser essa segunda fase? Essa é uma fase mais rápida agora, a parte mais grossa, né, teórica já foi. A gente vai ver agora isso funcionando, né? Primeiro a gente vai ter um exemplo aí de um site que vocês vão fazer alguns exercícios depois. E aí eu vou passar o passo a passo a partir do Netlytic. Evidentemente, a gente não vai ter tempo para fazer todo mundo fazer busca hoje, tudo bonitinho. Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês, vou mostrar ele funcionando, como é que faz todo o processo, vou dar as diretrizes para vocês, e aí vocês vão fazer isso, e aí conforme vocês fizerem e tiverem dúvidas e tiverem problemas com o Netlytic, aí vocês vão poder passar mensagem para mim via WhatsApp, para que eu possa tirar dúvida e a gente veja caso a caso, tá? Porque o ideal, numa atividade prática dessa, é que a gente tivesse praticamente uma aula inteira só para a parte prática, porque ela demanda, porque nem sempre vai dar certo com todo mundo, sempre dá um errinho aqui, é uma coisa que não carrega ali, etc e tal, tá? Mas aí a gente faz isso como um desdobramento, como uma espécie de atendimento pós-aula, tá? Aí vocês podem, por exemplo, fazer no final de semana, ao longo da semana, conforme for o interesse de cada um, tá? Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês, só confirma para mim se vocês estão vendo aqui a tela do Movie Galaxy. Estão vendo? Sim, sim. Tá, ótimo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou tratar com vocês é essa parte prática com esse site. Ele chama Movie Galaxies. Ele trata da desenho de redes sociais a partir de filmes. Embora eles tenham um catálogo até interessante de filmes, mas não é tão extenso, né? Mas com certeza algum filme que eles têm aí, vocês vão ter assistido. Isso ajuda muito a gente entender o desenho da rede. Eu vou dar 2 exemplos para vocês, que um dos exemplos é a partir do Senhor dos Anéis. Porque assim, o Senhor dos Anéis é interessante. Para quem assistiu os filmes, vai ficar super claro. Mas para quem não assistiu, vai dar para entender a dinâmica do filme a partir da rede, tá? Desenho da rede. E depois a gente vai para o Titanic, tá? E também no Titanic vai fazer sentido. Então, note, nós estamos numa perspectiva de um filme entendendo o desenho de rede. Então, tudo aquilo que eu falei lá no começo, né, da teoria, né, da sociometria, que está pautada nas relações humanas, não necessariamente, né, na perspectiva digital, então isso vai fazer sentido, né, dentro de um filme, porque o filme são relações humanas, né, então existem as conexões, existem os laços, existem os distanciamentos, então isso significa que pode-se desenhar uma rede a partir, né, da narrativa, da construção, né, de um filme, e é isso que a gente vai ver. Então, o primeiro filme que eu quero mostrar para vocês é O Senhor dos Anéis e A Sociedade do Anel, que é o filme 1, né, da trilogia, né? Vou dar um zoom aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o zoom... Opa. O zoom vocês podem dar com scroll, tá? Do mouse. Então, vamos lá. Vamos dar um zoom aqui. Essa é a rede, né, do filme 1. Então, vocês têm aqui alguns nós, né, importantes aqui, né? Sam, Frodo, né? O Pippin, né? O Aragorn, Gandalf. Então, note, eles são os nós maiores. Isso significa, né, tem uma proximidade entre esses nós, né, entre esses personagens. Então, quanto mais conexões eles têm entre eles, mais próximos eles ficam. Então,
Então, note, para quem assistiu o primeiro, né, o Senhor dos Anéis, o 1, fica muito claro essa aproximação, porque a narrativa do filme é muito em torno desses personagens. Então, todas as conexões acontecem a partir deles. Então, é uma rede que ela está centralizada, né? Ou ela tem uma tendência, né, de centralização, né, dentro desses personagens. Então, por exemplo, o Bilbo, ele aparece muito pouco dentro do filme, então ele está mais distante. Embora as conexões dele são conexões com o Gandalf, né? É mais próximo do Gandalf, né, dentro dessa perspectiva, né? O Sam e o Frodo estão muito próximos, né? Junto com o Merry e com o Pippin, né, que tá iniciando lá a viagem, né? A viagem com o anel para levar para a Montanha da Perdição. Então é uma rede que é centralizada a partir desses personagens e que, para quem assistiu o filme, faz sentido. Agora, olha só, uma coisa importante. Eu estou aqui com o mouse no nó, né? No nó do Sen, né? E aí tem lá o nome, quantidade de degree, né? Quantidade de arestas que ele tem. Ele tem 17 arestas, né? Aqui não fala, né? Não fala da quantidade de grau de entrada e grau de saída. Ele dá outras variáveis, né? Como a intensidade da centralidade, a triangulação, né? O PageRank, etc. e tal, que são outras variáveis de densidade da rede. A gente está só no formato, lembre, né, que eu falei para vocês, uma introdução, uma iniciação. Mas eu tenho aqui, né, que ele tem 17 degrees, ou seja, ele tem 17 conexões. Então, ele tem um número de conexão maior do que um personagem aqui, por exemplo, que o Bilbo, né? O Bilbo tem 7, olha lá, o degree dele. Então, olha só, o Sam tem 17, o Bilbo tem 7. Significa que eles, né, têm tamanhos diferentes. Então faz sentido, né? Agora, note, tem cores distintas, né? Isso diz respeito aos relacionamentos que eles têm, né, sobre essas conexões, né, sobre as suas proximidades, né? Então, por exemplo, ó, o Saruman, que é o mago branco, o mago do mal, né? Ele está mais distante dessa rede, embora ele seja mais próximo do Gandalf, que é a grande conexão dele. Mas olha, ele vai ter uma conexão com outros, né? Com outros personagens. Então, esse formato de rede, para quem assistiu a Sociedade dos Anéis, a Sociedade do Anel, né? O primeiro, vai fazer bastante sentido. Agora, olha só, vamos ver o terceiro filme, que o segundo não tem, tá? Eu não sei por que razão eles não têm as duas torres, e só tem o 1 e o 3, ou seja, a Sociedade do Anel e o Retorno do Rei. Essa é a rede do Retorno do Rei, o filme 3. Note, esse é o filme 1. Os personagens não mudam muito, são praticamente os mesmos, e esse é o filme 3. Só que o desenho da rede, ele é totalmente diferente. Porque a dinâmica do filme é também diferente. Então aqui ela está mais descentralizada. Para quem assistiu o filme, vai perceber o seguinte, né, que ela está realmente descentralizada. Tem o pessoal que está lá, né, indo em direção à Montanha da Perdição, né, tá o outro pessoal em torno do Gandalf que está pegando né, os outros reinos para poder se articular para fazer a guerra contra Mordor, né? Então você tem essa perspectiva diferente da narrativa, né? Então, ou seja, diferente da relação entre os personagens. Então, olha só, vou dar aqui o zoom. O Frodo, olha só que interessante, o Frodo, em tese, é o personagem principal, é aquele que carrega o anel e tudo. Mas olha nessa rede, ele está aqui isolado, né? Ele não é o principal aqui dessa rede. Olha, é o Gandalf, né? É o nó principal. Se a gente analisar o filme 3, né? O filme 3 da Sociedade do Anel, ou perdão, do Retorno do Rei, a gente vai perceber que sim, faz sentido o Gandalf ser o principal nó, porque ele está fazendo todas as articulações do filme. O Frodo e o Sam eles estão isolados, eles estão indo lá para a Montanha da Perdição. Então faz sentido esses distanciamentos. Né? Além de fazer sentido esses distanciamentos, faz sentido esse formato da rede. Né? Principalmente para quem
assistiu, né, os dois filmes. Então, note, de um filme para o outro, muda drasticamente o desenho da rede. E esse desenho é criado, né, a partir dessa dinâmica, né, das conexões desses personagens, né, com quem eles vão interagir. Tá? Por fim, eu queria mostrar o Titanic. Tem outros vários, tá, gente? Ó, vocês podem ver aqui, ó, tem Matrix, Top Gun, Homens de Preto, Quinto Elemento, Máscara, Pulp Fiction, Clube da Luta, Poderoso Chefão, Piratas do Caribe, né? Eu vou pegar aqui Titanic, que eu acho que é um filme que também todo mundo se deparou com ele. Senhor dos Anéis nem tanto, mas Titanic com certeza. Então vai ficar mais fácil para a gente entender a dinâmica do Titanic. Vamos lá. Ó, essa é a rede do Titanic. Note, ela é uma rede mais distribuída. Ela não é descentralizada. Primeiro, ela não podia ser muito descentralizada porque está todo mundo dentro do navio, né? Então já seria difícil dela ser descentralizada. Então, como os núcleos, eles vão. Está dentro do navio, né? A perspectiva cenográfica ela é pequena. Então, como os núcleos eles vão se interagindo, então ela é mais distribuída. Agora, percebam, quem é o principal nó? Quem é o nó articulador? É a Rose. Né? Olha só as conexões da Rose. A Rose tem 46 conexões, né? 46 personagens aqui com quem ela lida dentro do filme. O Jack é um pouco menor, né? Ele tem 39 conexões. Então, ou seja, existem personagens que a Rose, né, ela vai dialogar e que o Jack não dialogam. E ela, então, ela se conecta mais. Então, o enredo do filme está mais, né, em direção a ela do que em direção, né, ao Jack. Embora a gente veja, né, os personagens principais aqui, né, se aproximando, né, o noivo, né, da Rose, né, o Cal, né, aquela magnata lá, né, a mãe dela, né. Então, em todos os personagens que estão próximos e os que estão distantes. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, esse personagem aqui que está distante. Possivelmente, ele é um personagem que aparece, né, em determinado momento do filme e fica ali isolado, né? Ele não se articula. Aqueles que são mais articulados dentro da rede, eles tendem a ir para o centro. Aqueles que são menos articulados dentro da rede, eles tendem a ir para a periferia da rede. Então, isso significa que são personagens que ou falam uma vez com um ou com o outro, então vai ter personagem aqui que não vai ter conexão nenhuma com o Rose, nem com o Jack, mas eles têm, né, conexões entre si, mediante lá o enredo do filme. Então, note, eu dei 3 exemplos aqui para vocês de redes totalmente diferentes. Então, o que eu quero que vocês façam, né, para entender melhor desenho de rede? Que usem esse site, né? Usem esse site para que fique mais claro a ideia da formatação, né? Da formatação da rede. Deixa eu colocar aqui o link. Deixa eu pegar aqui o comentário do Ari. É exatamente isso, Ari. Então, a ideia é assim, pega um desses filmes que você fala, putz, eu conheço o filme de ponta a ponta, sei exatamente como é que é a trama dele, como é que são os personagens. E aí olha o desenho. E aí você vai falar, nossa, faz sentido. Esse nosso é tão grande, esse nosso ser tão distante. Porque você vai levar em consideração os personagens e vai levar em consideração, né, a narrativa. Isso vai ser, ao passo que a gente entende isso, vai ficar fácil da gente entender por que no desenho da rede, lá no Netlink, alguns nós ficam distantes, também por conta dessa perspectiva, né? Das narrativas, dos discursos, dos interesses, das conexões. Gente, vocês conseguiram entender bem a dinâmica do Move Galaxy? Tranquilo para vocês? Alguém com alguma dúvida? Porque aí a gente já vai para o Netlink. Pode ir, então? Vamos lá. Netlink.
Bem, o Netlink, ele é uma ferramenta paga, tá? Ele é uma ferramenta paga. Não é, assim, já foi mais barato porque ele é em dólar, né? Se eu não me engano, a licença anual dele está em torno, eu acho que de $150, alguma coisa assim, $150, é mais ou menos isso, a licença anual dele, tá? Mas ele tem uma versão gratuita, né? E para nós vai servir bastante para a gente fazer alguns estudos. Ele só tem algumas limitações para a parte gratuita, como todo software, a parte gratuita não é tão desenvolvida. Então, quais são as limitações que ele impõe, né? Ele impõe uma limitação de dados, então eu só consigo capturar 2.500 registros, então são 2.500 comentários, perfis, né, retweetados, etc e tal. Ele só consegue fazer três buscas, né, ou seja, 3 bancos de dados. Então, na parte gratuita, eu sempre tenho que fazer, né, de 3 em 3. Então, se eu faço uma pesquisa, gravo, faço tudo que eu tenho que fazer com ela, fecho, tiro e faço outra, porque ele não deixa mais de 3. A versão paga, os registros, né, para cada busca, ele armazena até, se eu não me engano, 100 mil, né, são 100K, são 100 mil registros que ele vai armazenar, então a rede é bem mais extensa. E a quantidade de base de dados, se eu não me engano, são 300. São 300 ou 3.000, preciso recordar aí. Mas, para a gente entender, né, essa dinâmica e até fazer algumas pesquisas iniciais, ele já surte bastante efeito com a parte gratuita. Bem, como é que vai funcionar isso? Vocês vão poder acessá-lo a partir do login do Google, né? Ou criar um registro. Então, mas normalmente a gente acaba logando pelo próprio Gmail mesmo. Então, vou logar aqui. Vou fazer um login aqui na conta. Então, olha só. Eu já me loguei e aqui eu tô com 3 contas já. Para quando vocês forem se logar, o que vai acontecer? Vocês vão se logar, ele vai primeiro dar uma tela pedindo permissão, a política de privacidade, tudo, vocês vão lá dar ok, aí ele pede para confirmar, se eu não me engano, o e-mail, né? Põe lá a confirmação do e-mail, e aí ele vai te dar o acesso, né? O Netlink vai te dar acesso à ferramenta. Quando ele te dá o acesso à ferramenta, ele vai aparecer sem nenhuma base de dados aqui, porque eu já fiz. Então, ó, tá dizendo aqui, ó, você já usou 3 bases de dados de 3 permitidas na sua conta. Eu já usei tudo, né? Tudo que eu podia usar, eu já usei aqui. Eu vou apagar aqui vou apagar essa aqui do BBB 21. Tá? Aqui, vou apagar. Agora ele já me diz, ó, eu usei 2 de 3, então eu posso criar mais uma. Então eu vou primeiro mostrar como é que ele funciona e depois eu vou fazer uma base de dados passo a passo com vocês, que vocês podem depois ver pela gravação, né? E reproduzir isso em casa. Então, algumas coisas dele. Antes, gente, só para vocês terem uma noção, antes ele era muito mais completo, era muito mais interessante, porque ele fazia busca no Facebook, ele fazia busca no Instagram, mas o Facebook se fechou, então não pode mais, não se consegue fazer mais nada no Facebook, nada no Instagram, né? E eu acho que, se eu não me engano, o Facebook se fechou para outras ferramentas como NetVis e coisas do gênero, né? E aí acaba sendo o Twitter e o YouTube as duas ferramentas, as duas mídias que ele monitora. Embora o YouTube seja mais limitado, ele monitora vídeo, né? Então você tem que ter um vídeo com muitos comentários para entender a rede dentro de um vídeo. Então tem que ser mais para vídeos virais ou
ou para estudos de fanbase, acho que isso ele tem mais eficiência. Para, por exemplo, perspectiva de propaganda política, de perfil de político, tem que ser vídeos altamente polêmicos. Então, por exemplo, tem um vídeo que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o desempenho do Lula e do Bolsonaro. Tem um vídeo do Lula, do 1º de maio, e ele tem muitos comentários, porque veio uma rede bolsonarista. Então, ali talvez fosse interessante fazer um desenho de uma rede dentro do YouTube. O YouTube tem uma certa limitação. O mais comum mesmo é para o Twitter. Tanto aqui que nós temos duas, né? Eu fiz aqui duas buscas. Tá? Uma busca com a hashtag fora Bolsonaro e hashtag 500 mil mortos juntas, e uma busca só com a hashtag fora Bolsonaro. Eu vou falar o que diferencia, né, uma da outra, conforme a gente for avançando no passo a passo. Primeiro, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Tem o item My Datasets, né? Minhas bases de dados, que ele vai listar, tá? E eu tenho aqui New Datasets, que é quando eu crio, tá? Quando eu crio uma base. Mas eu ainda não vou mostrar para vocês criar uma base, eu vou mostrar uma base funcionando. Então, eu vou pegar uma dessas duas bases aqui, ó. Note. Quando eu clico aqui, eu tenho recortar, eu tenho compartilhar, eu tenho fazer download, tem várias coisas, várias possibilidades. Eu vou clicar nessa base aqui e vamos ver o que ele me oferece. Então, note, quando eu clico, ele já abre para mim uma captura de dados em forma de tabelas, né, de tabela, com o usuário e o que o usuário postou. Então, ele pegou, eu fiz, né, usando a base de dados gratuita, então 2.500 registros, então ele me dá aqui, ó, tá vendo? O N igual a 2.500, então 2.500 registros. E aqui, minimamente, ele já mostra o perfil e o que o perfil fez, ó, né? O conteúdo que o perfil postou e como que ele usou a hashtag, tá? Como é que ele fez isso. Agora, essa tabelinha aqui, e aí ele vai dar para todos os, né, para todos os 2.500 registros. Ela é muito simples. Agora, eu tenho um item aqui que é interessante, que é o exportar os dados, ou para CSV ou para Excel. Quando eu exporto esses dados para o Excel, ele me dá uma base de dados muito mais interessante, que eu posso fazer muito mais análises. Então, rapidamente mostrando para vocês, até aqui o Excel dessa base, né, do fora Bolsonaro 500 mil mortos. Então, aqui ele me dá o título, né, do tweet, a descrição, né, normalmente é a mesma coisa. Ele me dá a data da publicação, o autor, quem é que foi que fez, né, essa publicação. Ele me dá a quantidade de respostas, se é uma publicação original, se ele é uma resposta, se ele é uma resposta a quem. Então, por exemplo, aqui, ó, deputado Eduardo Cunha, tá vendo? Ele vai me dar origem desse perfil. Então, por exemplo, da onde que esse perfil se é do Brasil, se é fora do Brasil. Ele pega os dados da bio da pessoa. Então, ele começa a trazer uma série de dados muito interessantes para a gente começar a desenhar que perfil de pessoas que estão, né, tratando disso, né? Qual é a dinâmica da constituição dessa rede. Então, ele me dá essa base de dados, que é uma base bastante completa, né, em termos de variáveis. Ele dá, então, por exemplo, dentro de uma postagem original, quantas curtidas teve, quantas respostas teve, quantos retweets teve. Então, é uma base de dados aqui bem completinha, tá? Bem interessante de se trabalhar com ela. Bem, aí daqui, ele tem esses 3 itens aqui que eu quero mostrar para vocês. O Text Analyze, que é análise de texto. Na realidade, é uma nuvem de palavras, tá? Não é muito raro o Netlytic dar erro nessa nuvem de palavras, não carregar. Ele tem umas falhas aí. Desde que eu entendo por gente e uso o Netlytic, ele dá uma falha
na análise de texto. Mas o que é a análise de texto dele? Ele pega, faz uma varredura, né, nos tweets e joga as palavras, né, as palavras mais usadas. Ele dá uma nuvem de palavras. Mas, embora no item 5, no report, essas palavras também venham a aparecer muitas vezes. Mas vou clicar aqui, ó. Text Analyze. Olha só, né? Ele está dizendo aqui, ó, tem nesse botãozinho verde, ó, Analyze aqui, ó, né? 2.500 posts para serem analisados. Eu vou clicar e vou pedir, ó, ele tem por autor, por descrição, mas nem sempre ele funciona. Ou, às vezes, ele demora para carregar. Vou ver aqui. Bem, como eu disse para vocês, ele aqui ele sempre dá um pauzinho. Então, eu nem me preocupo muito com isso, porque normalmente o que a gente usa é aqui, é o item 4. Vamos lá. Network Analyze, ou seja, análise da rede. Então, vamos esperar ele carregar. Ó, análise da rede. Eu já processei essa rede, depois eu vou mostrar como é que processa. Mas eu vou pedir aqui para ele visualizar. Ela já... deixa eu resetar, vai. Vou resetar ela para vocês irem processando. Ó, eu tirei todo o processo. Então, ele dá uns filtros aqui, se eu quiser mudar a rede. Então, por exemplo, eu quero só dessa rede, só um usuário que respondeu um outro usuário. Ou um usuário que retweetou o outro. Então, eu quero ser uma base de dados a partir de um usuário comentando o outro. Não, eu quero uma base de dados a partir de retweet. Não, eu quero uma base de dados de um usuário mencionando o outro. Eu posso segmentar. Normalmente, a gente pega todos para pegar a base mais completa. Mas se eu precisar, por exemplo, eu só quero saber como que as pessoas se mencionam. Então, eu vou tirar todos os outros, deixar só as menções. Eu quero ver como as pessoas, como é que estão sendo os retweets. Então, eu vou fazer isso à base de retweet. Então, eu tenho essa perspectiva aqui, né, de segmentação. Então, eu vou clicar aqui, ó, processar. Ele processou. Na hora que ele processa, ele já mostra os dados processados e tem aqui o botãozinho de visualizar, ó. Vou visualizar a rede, e aí ele vai me desenhar a rede. Vamos ver aqui a rede desenhando. Ele demora um pouquinho para carregar o processo. Normalmente, quanto mais lenta tiver a internet, mais ele demora. Então, ele desenhou a rede. Olha aqui, essa rede diz respeito, né, a hashtag, o uso da hashtag fora Bolsonaro e 500 mil mortos. Então, eu tenho, ó, a periferia da rede. Então, o que é a periferia da rede? São perfis que usaram a hashtag, mas ninguém conecta com eles. É um ou outro. Agora, eu tenho aqui a rede propriamente dita, né? E alguns personagens importantes dentro dessa perspectiva. Então, olha só, aqui já aparece para mim, né, o perfil do Marcelo Freixo. Então, olha, se eu vou dando zoom aqui, ó, aqui está o perfil dele, ó. Então, o perfil dele tem um monte de gente que está se conectando a ele. Então, é um perfil aqui aglutinador, né, dentro da rede. Quando eu clico, né, no perfil, ele vai me mostrar, ó, cliquei no perfil, ele vai me mostrar todo mundo. Opa, deixa eu voltar. Aqui, ó. Ups, pegar Freixo. Peraí, aqui, Marcelo Freixo. Quando eu clico nele, ele vai mostrar para mim todos os perfis que conversaram com ele, ó. Aqui no lado esquerdo, vocês vão ver aqui, ó, todos os perfis que conversaram com o perfil do Marcelo Freixo. E aí eu quero saber o seguinte, olha só que interessante. Quantidade de conexões que o perfil do Marcelo Freixo teve, 855. Agora, note, ele não teve 1 grau de saída. Ele só teve grau de entrada. Isso significa o quê? Que as pessoas ou retuitaram ele, ou mencionaram ele, ou marcaram ele. E não é ele que está se movimentando. São as pessoas em volta dele. Então, eu quero saber, mano, o que ele fez? O que está acontecendo?
Vou pegar um perfil aqui aleatório, tá? Ó, vou pegar esse aqui, ó, 32 Luiz Moura. Vou clicar nesse perfil. Quando eu clico nesse perfil, o Netlink vai me dar aqui, ó. O que essa pessoa, né, o 32 Luiz Moura falou, né, conversou com o Marcelo Freixo. Então tá aqui, perfil, a data, né, que foi feito isso, foi feito no dia 19 de junho de 2021, e aqui tá o post. Patético, a turma do Carluxo tentando subir essa tag hoje. Só desespero no gabinete do ódio. Hashtag fora Bolsonaro, hashtag 500 mil mortos. Aí vocês podem... Ah, legal, né? Já tem um dado aqui que foi o conteúdo que startou, né? Que startou a conexão. Aí vocês podem falar, mas seria interessante eu ver como é que isso funcionou dentro do Twitter. Tem um item aqui chamado View Source. Vou clicar nele, ó. View Source. Ele vai para o Twitter, né? Ele vai abrir uma nova janela, ó. Tá abrindo uma nova janela, e ele vai no Twitter desse Luiz Moura e vai mostrar, ó. Então, o que o Luiz Moura fez? Ele teve uma conexão com a postagem. Então, o Marcelo Freixo, então, todos aqueles 855 é por conta dessa postagem aqui, né? Patético, a turma do Carluxo. E aí, esse Luiz Moura, né? Ele ou ele retweetou, né? Ou ele curtiu. Normalmente, quando é comentário, já aparece o comentário de cara, tá? Então, isso pode ser que ele tenha retweetado, tá? Mas essa é a postagem original. Então, aqui a gente já vê que ela tem uma dimensão maior até, né? Se tem 9.800 curtidas, 981 retweets, né? 276 comentários. Então, note, esse é a postagem que deu origem, né? Essa é a postagem que deu origem a esse fragmento da rede, tá? Então, essa postagem do Marcelo Freixo deu... Então, todo mundo que está azulzinho aqui, ele está se conectando com aquela postagem. Vou pegar um outro perfil aqui, vamos lá. Ó, esse perfil aqui, ó. DO, ó, tá vendo, ó? DO _ genocida. Vamos lá. DO _ genocida. Esse tem 485, dos quais 484 é de entrada e apenas um é de saída. Vamos ver o que aconteceu. Vou pegar aqui um perfil qualquer, né? Então aqui está a postagem original. Vou clicar aqui no View Source e vou ver o que está acontecendo, né? Então, olha só, esse perfil Bolsonaro Genocida fez uma postagem, né? E todo mundo ali em torno dessa postagem retweetando, né, comentando ou... Então, essa é a postagem original. Então, essa postagem que fez a criação, né, desse nó. Então, esse nó só existiu dentro da rede por conta dessa postagem, por conta desse conteúdo. Aí todo mundo que se articulou nisso. Deixa eu ver se essa daqui tem o Bolsonaro. Em algum momento, deixa eu ver. Não. Cadê? Não é essa aqui que tem um Bolsonaro, não. Deixa eu ver. Tá. Não. Aqui também não. Deixa eu ver, mostrar para vocês. Vou voltar aqui, eu vou pegar outra rede aqui, My Datasets, vou pegar a rede de baixo. Essa aqui, se eu não me engano, ela tem o perfil do Bolsonaro marcado. Vou clicar em visualizar a rede, mesmo processo. Só que é uma outra rede, essa rede só está com a hashtag fora Bolsonaro, tá? Então é uma outra rede, não é a mesma rede do... Então aqui eu já tenho outros perfis, ó, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, Ivan Valente... tenho aqui a Dilma, e aqui eu tenho o Bolsonaro, cadê onde ele está? Deixa eu ver. Aqui, ó, Jair Bolsonaro. Então, olha só, ó, o Bolsonaro está aqui, ó, tá longe da rede, ó, tá uma rede mais descentralizada. Todo mundo aqui, ó. Esse povo que está aqui, tudo perto um do outro,
são conexões que se aproximam. Então, possivelmente é um grupo aí, né, de perfis do centro para a esquerda, né? E aqui tem o Bolsonaro. Aí você fala, mas o que diabo o Bolsonaro está fazendo? Vou clicar aqui no nó do Bolsonaro, né? Teve 26 conexões, né? 26 conexões de entrada. Todos esses perfis se conectaram ao perfil do Bolsonaro. Então, ou seja, não é o Bolsonaro que está se conectando à hashtag. Então, vamos ver o que aconteceu. Vou pegar esse aqui, ó. O que é o Flávio? Esse Flávio aqui. Vou lá e vejo o que está acontecendo. O Flávio pegou uma postagem do Bolsonaro, né? Pegou e jogou uma resposta com o vídeo. Então, ó, lembra que eu falei para você, muitas vezes quando é resposta, ele aparece o momento que se deu. Tá? Então eu vejo exatamente como é que está se dando essa conversação, como é que está se dando essa dinâmica da rede. Quem são os atores mais ativos dentro da rede, né? Quem são aqueles que têm capacidade maior de influência? Então aqui, ó, eu sei, né, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, aqui é o perfil do Divier, aqui eu tenho Ivan Valente, aqui eu tenho Erika Hilton, aqui eu tenho Paola, não sei se é Paola Carosella. O Freixo aqui está menor do que naquela outra rede. Bem, aí aqui eu tenho o item 5, né, que é o de relatório o item de relatório. E aqui ele mostra quem são os perfis, né, mostra quem são os perfis mais atuantes dentro da rede. Às vezes ele mostra a perspectiva da dimensão geográfica também, mas o que nos importa na maior parte das vezes, quase 100%, é aqui, né? É o desenho da rede, porque é o desenho da rede que vai não só me mostrar, né, do ponto de vista gráfico, como é que ela funciona, mas quais são quem são, né, os perfis que dominam essa rede e por que dominam, né? Da onde que vem? Qual é o status, né, dessa conversação? Aqui ele tem uma possibilidade de você gerar a imagem, então você pode exportar a imagem, pode salvar a imagem, tá? Então isso é uma coisa interessante, você vai desenhando a rede, vai salvando para poder, por exemplo, usar isso, né, num relatório, ou usar isso num artigo, ou coisas do gênero. Tá? Então esse é o funcionamento da rede. Agora eu vou criar com vocês um passo a passo, tá? De como é que cria uma rede. Agora, olha só um dado importante. Dentro das limitações do Netlink para a versão gratuita, não é só a questão de 2.500 registros, tá? Ele tem uma limitação de dias. Ele pega os 2.500 registros dos últimos 7 dias. Então, por exemplo, o que eu fizer hoje, ele vai pegar de hoje para trás 7 dias, tá? A versão paga, ele pega os 7 dias para trás e você pode configurar ele, deixar ele coletando. Eu quero que fique monitorando aí os próximos 20 dias, 30 dias, ele temporaliza melhor isso, mas a versão gratuita é só os 7 últimos dias. Então, eu vou agora mostrar para vocês como é que cria uma base de dados. Vocês vão vir aqui, ó, New Dataset. E aí, olha só, né? Tô aqui na aba do Twitter. Ele já veio aqui, ó. Ele já mostrou para mim o formulário. Vocês, quando fizerem pela primeira vez, vocês vão verificar que não vai aparecer essa tela do formulário. Vai aparecer o login, um botãozinho para vocês fazerem login no Twitter. Note, olha só, aqui eu já estou logado, tá? Então, na hora que for a primeira vez que vocês forem fazer, vocês vão clicar num botãozinho azul, que vai estar aqui pedindo para você autenticar no Twitter. Então, ele vai autenticar no Twitter, né? Vai colocar usuário e senha. Quando autenticar, ele vai te gerar esse formulário aqui. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o formulário. Vamos criar nossa primeira
base de dados. Primeiro campo importante, nome nome do dataset. Né? Note, gente, vocês podem fazer um monitoramento de uma hashtag, mas também pode fazer um monitoramento de um perfil. É mais comum fazer de hashtag do que perfil, mas também pode ser feito de perfil, principalmente perfil muito atuante, como perfil de políticos, etc. e tal. Isso pode ser também interessante. Quando for de hashtag, sempre procure usar uma hashtag que todo mundo está usando. Porque não adianta, se for uma hashtag muito localizada, então, por exemplo, uma hashtag de um candidato ou de uma empresa, que ela é pequenininha, quase ninguém usa, obviamente não vai ter desenho de rede, né? Porque ele não vai conseguir encontrar. Tá? Então, normalmente, a ideia é sempre pegar uma hashtag efervescente, né? Tomar cuidado também para não pegar uma hashtag internacional, porque aí você vai vir dados do mundo inteiro. Então, por exemplo, quero monitorar Covid-19, tem que tomar cuidado, tem Covid-19 e Brasil. Então, eu vou ter que verificar isso na minha carry string. Tá? Mas vamos lá. Eu vou criar aqui uma base de dados. Eu vou pegar aqui. Está todo mundo falando. Quem tem uma ideia de uma hashtag. Vamos lá. Vou pegar essa hashtag aqui do Ari, fora Bozo, e vamos ver se ela vai dar. Vai ser certa. Então, eu vou colocar aqui o nome da minha base de dados, fora Bozo. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se essa hashtag aqui do Ari é boa. Aí, olha só, ele está pedindo aqui, keywords, palavras-chave, são as hashtags. Então, eu vou colocar aqui, hashtag fora Bozo. Aí vocês podem falar, eu posso só usar essa, eu posso usar mais? Pode. Só que toma cuidado, toma atenção, Eu tenho que usar o operador lógico ou, or, né? Ou o operador lógico and, e. Na hora que eu for usar esse operador lógico, ele tem que estar em maiúsculo, em caixa alta. Se colocar em minúsculo, ele não funciona, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, fora Bozo ou hashtag, for hashtag Lula livre. Embora eu acho que essa hashtag já não esteja sendo muito mais usada, né? Mas vamos ver. Quando eu faço isso, eu estou dizendo o seguinte, eu quero ou uma postagem que teve a hashtag fora Bozo, ou uma postagem que tenha a hashtag Lula. Então, ou seja, ele vai fazer uma articulação entre as duas coisas. Então, ele pega, tendo uma das duas, ele vai pegar. Se eu alterar isso aqui para end, ele vai só buscar postagens que usou as duas. Então, note, o end é um filtro, né? Ele não amplia. O ou amplia minhas possibilidades. Então, se eu quiser, eu estou usando uma situação muito ampla, eu quero afunilar, eu uso o end. Eu quero ver uma diversidade sobre determinados assuntos. Aí eu uso o ou, tá? Eu vou deixar aqui o ou para não gerar nenhum problema na base, não gerar nada. Porque eu acho que o end, essas duas hashtags juntas, não vai gerar nada. Bem, vamos lá. Aqui é o idioma, eu quero só conteúdos em português, então eu posso pegar conteúdos em inglês, enfim. Cadê português? Aqui, ele me dá, gente, eu nunca usei essa parte efetivamente, que ele vai me dar uma direção geolocalizada da hashtag. Então, por exemplo, eu quero uma hashtag, o poder dessa hashtag dentro de determinado raio, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, né? Como é que fosse o Fora Bozo a partir de São Paulo. Então, eu vou usar o Google Maps para colocar latitude, longitude certinho da cidade para ele fazer o raio, né? E aí ele vai criar essa rede a partir da geolocalização. Tá? Embora eu nunca tenha testado isso na prática para ver como é que funciona. Agora, outras coisas aqui interessantes de filtro que ele tem, item 4. Only, apenas incluir tweets que contenham, tá? Tweets que contenham retweets,
respostas, imagens, vídeos, links ou notícias. Então, ou seja, eu vou, dentro da minha base de dados, eu quero que ele só mostre, né, postagens que tenham retweets. Se não for postagem que tenha retweet, eu não quero. Ou, né, ou que sejam respostas, ou que tenham imagens, eu quero postagens com vídeos. Então, isso é uma coisa interessante também, tá? Esses filtros, a gente precisa sempre pensar o que eu quero fazer do conteúdo, né? Então, isso é uma coisa interessante. Eu vou deixar aqui no filter para vir uma base crua mesmo, tá? Mas eu posso também ter o contrário, eu quero que exclua, eu quero da minha base, eu não quero saber quem retweetou. Né? Eu quero tudo o que aconteceu, mas não quero retweets, eu quero só conteúdos originais. Então eu vou colocar exclui os retweets. Então ele tira, tá? Vou manter ainda sem filtro nenhum. Aí ele também pode colocar o seguinte, ó, mínimo de retweets. Então eu quero só postagens que foram retweetadas 5 vezes. Então ele vou colocar aqui, ó, mínimo de retweet 5, tá? Vou deixar 0. Mínimos de likes. Eu quero só pessoas que postaram, né, registros que tiveram pelo menos 100 curtidas. Então, por exemplo, eu quero ver, né, postagens engajadoras e etc e tal, se está engajando, se não está. Então, eu posso criar aí alguns filtros, né? Tweets direcionados a um determinado perfil. Então, dentro dessa hashtag, eu quero só que direcionou para o perfil do Bolsonaro, ou só que redirecionou para o perfil do Lula. Né? Tweets originados de um determinado perfil. Então, ou seja, eu quero monitorar o perfil. Então, aqui eu vou colocar o arroba desse perfil. Note, nessa busca aqui, eu coloquei só praticamente a indicação das hashtags, né? Fora Bozo e Lula livre. Vamos ver se vai gerar alguma coisa. Eu vou clicar aqui, ó, em import. Tá vendo, ó? Import. E ele vai ler. Ó, ele vai, ó, 11, 12, 16, 20. Ele vai processar. Ele está processando os tweets. Ele está encontrando alguma coisa. Isso é bom. Vamos esperar ele terminar o processamento. E a gente vai ver o que deu. Pronto, ele já processou. Tá vendo? Agora eu vou lá, eu quero ver o que ele processou. Vou clicar aqui, ó, My Datasets. Vou lá ver a hashtag aí que o Ari sugeriu, Fora Bozo. Vamos ver o que está acontecendo com o Fora Bozo. Já cliquei aqui. Ó, de novo, né? Ele pegou as postagens. Eu posso fazer o download do Excel, igual eu mostrei para vocês. Eu vou aqui já direto no Network Analysis. Né? Não vou colocar filtro, vou colocar que todo mundo, eu quero tudo que aconteceu, né? Usuário comentando outro, usuário retweetando outro, quero tudo. Ele pegou aqui, ó, 2.464 registros. Ele não pegou 2.500. Porque possivelmente nesse momento do processamento, por algum motivo, ele não conseguiu processar tudo. Então, eu posso depois tentar, eu apago o processamento, né, e peço para ele resetar, e ele pode tentar de novo. Ou, às vezes, pode ser que ele não tenha conseguido encontrar. Tá? Vamos lá, mas já deu quase os 2.500. Vou aqui clicar, ó. Ele vai desenhar a rede. Mais uma vez. Opa, aqui a rede. Ó, nota, essa é uma rede bem dispersa, né? Isso é muito comum acontecer no Twitter. Esses coitadinhos aqui, gente, eu vou salvar rapidinho, ó. Ó, esse aqui, ó, só falou com um, ó. Então, esses são os perfis mais isolados. Eles não conversam com ninguém. Mas agora tem alguns focos aqui, ó. Note, eu tenho uma discussão muito próxima. Então, esses perfis aqui estão mais próximos uns dos outros, ó. Tem um cara aqui maior, deixa eu ver quem que é. Que usou, ó. Esse perfil aqui, ó. Yield Angel. Vamos ver. Vamos ver um outro, tem algum perfil aqui mais conhecido. Eu sou Noji. Ver. Não tem nenhum perfil muito conhecido. Pelo menos que eu não sou muito assíduo do Twitter, então pode ser que vocês tenham até conheçam aqui. Eu vou pegar esse aqui, ó. Comitê Lula. Né? Então, aqui, ó, o perfil do Comitê Lula. Vamos lá. Esse perfil do Comitê Lula, ele teve 57
conexões, das quais foram 57 de entrada, tá? Vou pegar aqui alguém que se conectou com ele, né, e vou ver o que aconteceu. Vou clicar aqui no View Source e vou ver como é que está se dando a discussão. Então, olha só, né, ó, veio dessa postagem aqui, ó. Farsa acabou, né, após anos de perseguição, Lula livre. Foi dia 24 de junho. Tá vendo? Uma postagem recente. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu queria pegar um que mostrasse mais graus de saída. Hacker Denorex. Meu Deus, vamos ver o que acontece. Ó, esse aqui eu teve um só, Alt. A maior parte tá com IN. O Lula oficial. Ó, tem o perfil do Lula oficial também aqui, ó. Vamos clicar em alguma coisa aqui, ó. Presidente Lula, já é uma outra discussão. O que é interessante aqui, vocês perceberem, gente, é que essa dinâmica da rede, né, não é só o desenho, né, mais do que tudo, as conversações. Eu não falei para vocês, tem essa parte aqui, ó, tá vendo? São os clusters, as cores. Eu posso deixar, por exemplo, eu quero só alguns perfis específicos. Tá? Então, eu vou apagando, ó, vou deixando só quem são os principais, ó. Então, eu posso fragmentar essa rede, tá? Para ver quem conversa com quem. Então, eu quero tirar os periféricos, né? Então, ó, os periféricos normalmente estão em other, tá vendo? Em outros, ó. Então, eu apago, ó. Putz, eu quero saber só realmente quem é a rede. Mas note, esses periféricos aqui, esses outros, tirou essas redes aqui, ó, que também é uma rede interessante. Mas eu quero só saber as principais, ó. As principais, opa. Cadê? Deu um bug aqui, peraí. Voltar. Aí. Deu um bugzinho. Deixa ele carregar de novo. Isso. Ó. Eu quero só as principais. Então, eu analiso quem é a rede principal. E não analiso tudo. Embora eu perceba que tem alguns nós aqui que são importantes. Mas o interessante disso é que essa perspectiva do Netlink me dá, dentro da análise de rede, uma ideia de como é que esses perfis estão se articulando, por que eles estão se articulando, né? Com qual propósito. Então, a gente vai começando a coletar uma série de dados aí que vai melhorar, né, essa perspectiva, né, do entendimento sobre a rede. Deixa eu clicar aqui no report, né? Aqui, ó, ele foi me dando aqui, ó, nesse item do relatório, ele já mostrou mais ou menos a quantidade do volume do uso dessas hashtags ao longo do tempo, né? Então a gente vai estar vendo, por exemplo, se essa hashtag está crescendo, se ela está caindo e quem é que está se mobilizando mais, né? Com essa hashtag aqui. Aqui ele não mostrou a dimensão geográfica, normalmente ele mostra, tá? E quais são as palavras mais usadas. Deixa eu ver se ele processa aqui agora. Ele não quer processar. Essa parte aqui é bem chatinha do Netlink. Nem sempre ele processa. Ou às vezes tem dia que ele processa, você vai com uma outra... Tem um pouco de paciência. Às vezes ele demora e tal. Né? Mas... eu quero editar. Putz, eu quero editar. Não deu certo a minha base. Então eu clico aqui em Edit e eu posso alterar, né? Aí eu venho aqui e eu tiro o ou e coloco o e, por exemplo. Eu vou mandar ele fazer um update. Ele vai, ó, o e, lembra que eu falei para vocês, ó, o e não ia dar muito certo. Ele conseguiu, só que ele conseguiu quanto? Só 2. Então, ou seja, o e não faria muito sentido mesmo para a gente, ó. Cadê? Que ele já não carregou, né? Deixa eu ver. Ele só conseguiu processar 2. Reset. Vamos lá. Acho que aqui ele nem vai conseguir, deixa eu ver.
Ele ainda tá com a mesma, ainda carregada. Mas quando eu coloquei o E, vocês viram que lá ele só conseguiu processar dois registros. Então, isso é uma coisa importante da gente ver, né? Como é que eu vou filtrar e por que eu vou filtrar? Se eu vou filtrar, né? Porque eu quero em direção a um determinado tipo de conteúdo, né? Um determinado tipo de arestas, eu quero saber, por exemplo, eu quero saber só perfis que tendem a expandir a rede. Então, ou seja, eu vou filtrar isso a partir dos retweets, né? Então, perfis que retweetam bastante. Então, a retweet tende a quê? A expandir a rede. Então, sempre tem que pensar que tipo de variável que eu tenho, se ela me dá densidade interna, se ela me dá densidade, né, externa. Então, por exemplo, uma hashtag que vai crescer, ela vai crescer se ela estiver sendo muito retweetada, né? Se ela não estiver sendo muito retweetada, a tendência dela é não crescer ou não crescer tão rápido dentro dessa perspectiva. Então, esse era, em linhas gerais, era o que o Elton, Covid-19 no Brasil, você pode colocar Covid-19 e colocar o E, né? O E é palavra Brasil. Às vezes você pode, não precisa necessariamente colocar a hashtag, você pode usar a palavra também, ele busca a palavra, tá? Então, por exemplo, nome de uma pessoa. Então, por exemplo, eu quero o nome do candidato. Né? Não necessariamente, por exemplo, a pessoa usou um candidato, uma hashtag do nome do candidato, mas tem o nome dele. Então, você pode articular, por exemplo, Covid-19 com a palavra Brasil, ou uma hashtag Covid-19BR, né? Ou pegar a perspectiva lá da geolocalização, que eu nunca tentei usar isso pelo Google, você tem que pegar lá no Google Maps, né? E aí você pega uma localização, a latitude, longitude Brasil, e não de uma cidade. Então pode ser que isso funcione, mas eu nunca testei efetivamente, tá? Essa aqui é uma coisa para se testar, né? Para verificar. Mas normalmente quando a gente vai pegar uma perspectiva de um assunto que ele é global e local, a gente faz uma articulação aí com diversas hashtags. É evidentemente que, por exemplo, Covid-19, quando eu já coloco em português, você já vai filtrar bastante, né? Porque só vai pegar coisas que foram postadas em português. Então isso já elimina assim, um território gigantesco, né? E pode ser que ele venha com coisas, né, de Cabo Verde, de Portugal, né, da Angola, enfim, né? Mas ele já vai filtrar bastante aí, só por conta do idioma, porque ele não separa o que é português de Portugal e o que é português Brasil. Embora algumas ferramentas consigam fazer isso, mas não é o caso dele. Gente, então, em tese, era isso que eu tinha para apresentar a vocês. Conseguiram ter uma noção? Acha que conseguem reproduzir isso, tentar fazer essa busca? Parece ser um pouco difícil no início, mas testando funciona. E aí, quem tiver problema, aí eu acho que localmente é mais fácil a gente resolver isso via WhatsApp. Porque possivelmente uma carry de vocês pode não dar certo na busca, alguma configuração, né? Ou né, o Netlit pode não estar né, gerando a rede, ou se quer um entendimento melhor sobre o desenho da rede, etc. E tal. Perguntas? Medos? Dúvidas? Além daquelas duas hashtags que dá para pôr mais hashtags além de duas? Sim. Só que você tem que sempre pensar ele como uma perspectiva de uma expressão matemática, sabe? Uhum. Então, sempre e. Ou. Eu não sei, eu nunca testei com parênteses. Então, por exemplo, vamos supor, pegar uma hashtag, duas hashtags, né? E aí eu pego um exemplo, né? Covid-19 e hashtag São Paulo. Aí eu coloco em parênteses e aí eu coloco o ou, né? Aí ele pega, sei lá, Covid-19 e Rio de Janeiro. Eu nunca usei esse tipo de especificação na expressão. Mas você pode, por exemplo, colocar várias. E você pode misturar palavras. Então, por exemplo, uma hashtag e uma palavra. Então, hashtag, por exemplo, Covid-19 e CPI.
Então, isso significa o quê? Que vai usar a palavra CPI, não vai usar uma hashtag, entendeu? Uhum. E você pode misturar, eu quero fazer com 10. Então, vai colocando. Ou. É claro que o E é afunilando, né? E o ou está ampliando, então você pode colocar com várias. Uhum. Ou, então, tem, por exemplo, às vezes, há o caso de você fazer 2 buscas distintas para comparar. Também, isso depende do objetivo que você tem, tá? Uhum. Da necessidade que você tem com ele. Mas, assim, com essas instruções que a gente teve aqui agora, já dá para brincar um pouquinho. Já dá para gerar algumas coisas interessantes aí com ele. E aí dá para fazer articulação com diversos outros tipos de análise, né? Com análise de conteúdo, com etnografia, com uma série de coisas aí. Legal, acho que o negócio é você começar a fazer as brincadeiras, Wesley, que daí assim as dúvidas vão aparecendo, mas ao mesmo tempo esse conceito de design que você estava falando agora, que dá para você começar a montar de diferentes projetos e de repente você joga lá para gerar análise, né? Isso daí vai ser bem divertido, né? É que você pode fazer análises comparativas. Que é o que vai interessar bem. O único problema é assim, que a gente sempre tem que tomar cuidado, é que ele é temporal, né? Então, por exemplo, uma análise comparativa, eu não posso o ideal é que eu faça ela dentro do mesmo tempo, né? Porque imagina, nós estamos falando de uma estrutura viva, que é o Twitter, né? Então, assim, se eu pego 2, 3 dias de diferença, ele já pode dar uma... Mas, assim, uma das ideias que a gente estava tendo seria meio que acompanhar, os perfis do Bolsonaro, do Lula, talvez do Ciro Gomes, etc. Daí daria para fazer esse acompanhamento pela versão gratuita de semana a semana. Exato. Aí chega no final, você consegue ter o filme desses frames, né? Sim. A versão paga, quanto é que sai? Eu acho que é $150 o ano. Tá. Eu acho que é isso. Se eu não me engano, é uma coisa assim, $150 o ano. Levanta, bicho, porque de repente é uma das coisas que a gente pode tentar viabilizar pelo grupo também, né? Eu tinha ela, porque eu usava muito em sala de aula, né? Só que o dólar estava baixo, então compensava. Mas agora o dólar está muito alto, né? Assim, tipo, é uma coisa que você vai pagar 700, 800 reais, pelo menos aí. Mas se tiver um uso com frequência, é melhor, porque cada busca, Ori, são, se eu não me engano, 100 mil registros. Então a gente sai de uma base de 2.500, uma base de 100 mil registros, né? 100K é uma base muito mais robusta, né? Muito mais robusta. E aí você pode, nesse monitoramento, dizer, olha, eu quero nos próximos 30 dias. Você diz para ele, ó, eu quero daqui para frente. Ele faz isso. Então ele vai monitorando e você vai se atualizando. Você pode gerar as imagens dessa atualização, você pode continuar com o filme fazendo, né, essas mudanças aí. Fazer uma vaquinha do céu aí a gente compra. $150 mensal ou anual? Anual. Então tá, menos mal. Anual, é por ano. Eu acho que, se eu não me engano, é 99 6 meses e 150 um ano. Se não me engano, é isso. Eu estava conversando com a Karina até, porque como a gente capitalizou um pouco com os livros, um dos livros, né, que a gente organizou, então a gente tem assim que verificar onde a gente vai investir, porque a gente não vai fazer livro impresso. Então, assim, é o tipo de coisa que vocês pensem, façam sugestões também, que isso daí pode ser útil, né? A gente pode fazer um livro também, só com análise de grafos, né? Porque veio várias ideias, parece ser muito didático usar aquele programa. Eu já tentei usar o Gephi e é impossível, então, é muito difícil. Josi, essa é uma questão. O Gephi, ele é o mais usado, ele é o mais robusto, mas ele é o mais complexo. Ele é dificílimo até de instalar. Quando você pega, ele não vem configuradinho, bonitinho, ele não desenha a rede igual o Netlist. Ele ele é tipo o Estúdio R, né, a linguagem R, para você fazer estudo estatístico, né? O R é muito bacana, mas você tem que saber programar. O Gephi é um pouco disso, porque ele não vem com a rede desenhada, você tem que configurar. Óbvio, você tem mais versatilidade com ele, mas esses desenhos do Netlint, essas linkagens que o Netlint faz, eu acho que ajuda a gente a ter uma articulação com outras metodologias também, né?
não é só análise do grafo, né? Como tem muito paper, né, tem muita pesquisa que é só análise do grafo, mas a gente pode articular isso, como ele dá, né, os perfis, em que momento está acontecendo, a gente pode utilizar isso com análise de discurso, a gente pode usar isso com etnografia, a gente pode usar isso com métrica de mídia social para ver desempenho de engajamento, de influência, e entre as outras perspectivas de métricas. Dá para fazer bastante coisa. Parabéns, Wesley. Cansativo pra cacete, mas, bem legal. Que bom. Vou dar uma maturada nas ideias, depois te procurar para tirar dúvidas. E, gente, eu vou só um recado. A Lu, ela teve um problema, por isso que ela não veio aqui hoje. Estou dando o aviso antes tarde do que nunca, né? Problemas familiares, mas está tudo tranquilo. E aí, agradecer o Wesley também, Wesley. Depois essa aula vai ficar disponível para a gente, não só o vídeo, o material também se disponibiliza, né? Isso. Tá, eu vou colocar tanto o vídeo quanto os slides. Fechado. Tá certo? Gente, qualquer problema que vocês tiverem, vocês entrem em contato individualmente, que fica mais fácil para a gente resolver, tá bom? Obrigado, Wesley. Bom final de semana aí para todo mundo. Valeu, Wesley. Abraço. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.